Quando Zé Felipe acordou naquela manhã de domingo, não fazia ideia de que aquele seria o último café da sua antiga vida. 3 linhas escritas num papel seriam o bastante para quebrar tudo o que ele acreditava ser amor. O sol mal tinha nascido quando José Felipe desceu para tomar café. A casa grande da fazenda ainda estava em silêncio. Apenas o canto dos pássaros lá fora quebrava a paz da manhã. Ele estranhou. Ana sempre acordava cedo. Já estaria preparando o café com um bolo de fubá que ele tanto gostava. Foi então que viu o papel dobrado ao lado da cafeteira. José, não consigo mais. Esta vida não é para mim. Cuide bem das crianças. Ana. Suas mãos tremeram segurando aquele pedaço de papel. 23 linhas. Era só isso que valia 7 anos de casamento? Ele leu de novo. E de novo. Como se as palavras fossem mudar magicamente de sentido. Papai? A vozinha de Maria ecoou da escada. A menina de 5 anos descia de pijama, arrastando seu coelho de pelúcia. Cadê a mamãe? Zé Felipe guardou o bilhete no bolso da camisa xadrez e forçou um sorriso. Como ele ia explicar para 2 crianças que a mãe delas tinha simplesmente ido embora? A mamãe teve que viajar, meu amor. Vem cá, papai faz um chocolate quente para você. Nos dias que seguiram, a fazenda continuou funcionando. O gado precisava de trato, as cercas precisavam de reparo. A vida na roça não para por nada. Mas Zé Felipe estava diferente. Seus funcionários notavam. O patrão sempre foi sério, mas agora havia uma tristeza profunda naqueles olhos castanhos. À noite, depois de colocar Maria e Mateus para dormir, ele sentava na varanda com uma cerveja na mão e olhava para o céu estrelado de Goiás. Mesmo sendo dono de mais de 1000 hectares, mesmo tendo conquistado tudo o que sonhou na vida, ele se sentia o homem mais pobre do mundo. Patrão, o senhor precisa contratar alguém para ajudar com as crianças, disse Dona Neuza, a cozinheira, uma semana depois. Não dá para o senhor dar conta de tudo sozinho. Zé Felipe sabia que ela estava certa, mas aceitar ajuda significava admitir que Ana não ia voltar. E uma parte dele ainda esperava ver o carro dela subindo a estrada de terra. Foi Dona Neuza quem insistiu novamente, 2 semanas depois. Patrão, a filha da minha comadre voltou para a cidade. Moça séria, estudada, trabalhou cuidando de criança em São Paulo. Ela está procurando emprego. Que tal o senhor conversar com ela? Zé Felipe mal ergueu os olhos do prato de comida que mal tocara. Chama ela então. Ele não fazia ideia que aquele sim cansado estava prestes a reescrever completamente sua história. Zé Felipe aceitou contratar a moça que Dona Neuza tanto falava. Era apenas mais uma funcionária, pensou ele. Alguém para cuidar das crianças enquanto ele tocava a fazenda. Simples assim. Ou pelo menos era o que ele acreditava. Virgínia chegou numa tarde de quinta-feira, quando o sol já começava a amolecer no horizonte. Zé Felipe estava no curral conferindo o gado quando ouviu a caminhonete de Dona Neuza parando no pátio da casa grande. Patrão, a cozinheira chamou animada. Vim trazer a Virgínia. Ele limpou as mãos sujas de terra na calça jeans e caminhou até a casa. Não estava com cabeça para a entrevista, mas precisava resolver logo aquilo. Quando virou a esquina da varanda, ela estava lá. Virgínia tinha uns 26, 27 anos. Cabelos castanhos presos num rabo de cavalo simples, jeans e uma blusa branca discreta. Nada chamativo. Mas havia algo nos olhos dela, uma doçura misturada com determinação, que fez Zé Felipe parar por um segundo a mais do que deveria. Boa tarde, ela disse, estendendo a mão. Virgínia Campos. A senhora Neuza me falou muito do senhor e das crianças. A voz era suave, mas firme. Zé Felipe apertou a mão dela, notando o aperto decidido. José Felipe. Mas pode me chamar de Zé Felipe. Todo mundo aqui chama assim. Houve um silêncio breve. Virgínia mantinha o olhar, sem desviar, sem aquela timidez exagerada que ele esperava. Tinha confiança, mas não arrogância. As crianças estão dentro? Ela perguntou sorrindo. Adoro conhecer logo meus novos parceiros de trabalho. Parceiros de trabalho. Ela não tinha dito as crianças que vou cuidar. Tinha dito parceiros. Algo naquilo agradou Zé Felipe de um jeito que ele não soube explicar. Maria,
Mateus, ele chamou. Vem aqui conhecer a moça nova. Maria apareceu correndo, curiosa como sempre. Mateus vinha atrás, mais tímido, segurando o caminhãozinho de brinquedo. Virgínia se abaixou na altura deles, e foi aí que Zé Felipe viu algo que apertou seu peito. Ela não forçou, não fez aquela voz infantilizada que adultos costumam fazer. Apenas sorriu genuinamente e disse: Oi, gente, eu sou a Virgínia. Vocês podem me chamar de Vivi se quiserem. Esse caminhão é seu, Mateus? Que legal, é vermelho igual ao do bombeiro Sam. O menino de 3 anos abriu o maior sorriso. É sim. Você gosta de bombeiro Sam? Gosto demais. Virgínia respondeu com entusiasmo real. E você, Maria? O que você gosta de fazer? Eu gosto de desenhar. A menina respondeu, ainda um pouco desconfiada. E de brincar com meu coelho, o Pipoca. Pipoca é um nome perfeito para um coelho. Aposto que ele é branquinho. Maria assentiu. E pela primeira vez em semanas, Zé Felipe viu um brilho diferente nos olhos da filha. A entrevista foi rápida. Virgínia contou que tinha trabalhado 3 anos em São Paulo como babá de uma família, mas voltou para o interior porque a mãe ficou doente. Agora que a mãe estava melhor, ela precisava trabalhar de novo. Só preciso ser sincera com o senhor sobre uma coisa, Virgínia disse séria. Eu não sou daquelas que só dá comida e coloca para dormir. Criança precisa de atenção, de conversa, de carinho. Se o senhor está procurando alguém que só toma conta, eu não sou a pessoa certa. Zé Felipe a encarou. Tinha firmeza naquela moça. E algo nele, algo que estava adormecido fazia semanas, sussurrou que ela era exatamente o que aquela casa precisava. Pode começar segunda-feira? O sorriso dela iluminou o rosto inteiro. Pode sim, patrão. Zé Felipe, ele corrigiu, pela primeira vez esboçando algo próximo de um sorriso. Por aqui é Zé Felipe. Quando Virgínia foi embora naquela tarde, Zé Felipe ficou na varanda vendo a caminhonete descer a estrada. Dona Neuza apareceu ao lado dele com um sorriso maroto. E então, gostou da moça? Parece ser boa com criança, ele respondeu, tentando soar indiferente. Dona Neuza murmurou, escondendo o sorriso. Só isso, né, patrão? Zé Felipe fingiu não ouvir e voltou para o curral. Mas durante todo o fim de semana, sem que ele entendesse direito o porquê, pegou-se pensando naqueles olhos decididos e naquele jeito delicado de falar com as crianças. Segunda-feira não podia chegar logo? Segunda-feira amanheceu diferente na fazenda. Zé Felipe acordou mais cedo que o normal e, pela primeira vez em semanas, se preocupou em trocar a camisa antes de descer para a cozinha. É só educação, disse para si mesmo. Mas, no fundo, uma pontinha de ansiedade que ele não sentia há tempos batia no peito. Virgínia chegou pontualmente às 7 da manhã, quando o orvalho ainda brilhava na grama. Trazia uma mochila nas costas e aquele mesmo sorriso tranquilo do primeiro dia. Bom dia, ela cumprimentou encontrando Zé Felipe tomando café na varanda. As crianças já acordaram? Maria já está de pé. O Mateus ainda está dormindo, ele respondeu, tentando não reparar em como ela ficava bonita com aquela blusa amarela simples. Café? Aceito, obrigada. Eles tomaram café em silêncio confortável, só o barulho das xícaras e o canto dos pássaros preenchendo o ar. Virgínia olhava a imensidão da fazenda com admiração genuína. Deve ser bom acordar com essa vista todo dia, ela comentou. É, Zé Felipe respondeu, olhando também, mas como se visse pela primeira vez. A gente acostuma e esquece de reparar. Pois não deveria esquecer, ela disse suavemente. Beleza assim é rara. Havia algo na forma como ela falava que fazia Zé Felipe realmente ouvir. Não era papo furado, era verdade. Maria apareceu na porta, ainda de pijama, e os olhos brilharam ao ver Virgínia. Vivi, você veio. Claro que vim. Virgínia abriu os braços e Maria correu para abraçá-la como se fossem velhas amigas. E sabe o que eu trouxe? Material de desenho. Pensei que a gente podia fazer uma arte hoje. Sério? A menina pulou animada. Zé Felipe observava tudo com um aperto no peito. Fazia tanto tempo que não via Maria tão empolgada. Os dias seguintes foram uma redescoberta.
Virgínia transformou a rotina da casa com uma leveza que parecia mágica. Ela acordava as crianças com brincadeiras, transformava o café da manhã numa festa pequena, inventava histórias na hora do almoço. Até o pequeno Mateus, que andava tão quieto desde que a mãe foi embora, voltou a rir alto. Vivi, olha o que eu desenhei. Maria mostrava seus desenhos toda tarde. Vivi, brinca de carrinho comigo? Mateus pedia puxando a mão dela. E Virgínia nunca dizia não. Ela se sentava no chão, sujava o joelho de terra, fazia vozes engraçadas, dava risada de verdade. Não era trabalho para ela, era paixão. Zé Felipe observava tudo de longe, entre um trato do gado e outro. Tentava se convencer que era só alívio por ver os filhos felizes. Mas havia algo mais. Algo no jeito como Virgínia cantarolava enquanto preparava o lanche das crianças. Algo no sorriso dela quando o via chegando do campo. Algo que estava acordando uma parte dele que jurou que tinha morrido junto com aquele bilhete. Uma tarde, ele voltou mais cedo e encontrou uma cena que ficaria marcada na memória. Virgínia estava debaixo da mangueira do quintal com as duas crianças. Maria lia um livrinho em voz alta, ainda gaguejando nas palavras difíceis. Mateus estava no colo de Virgínia, quase dormindo. E ela olhava para as crianças com um carinho tão puro, tão verdadeiro, que Zé Felipe sentiu um nó na garganta. Ana nunca tinha olhado assim para os filhos. O pensamento veio rápido e trouxe culpa junto. Não era justo comparar, mas era verdade. Boa tarde, patrão. Virgínia acenou quando percebeu sua presença. Chegou cedo hoje. Tinha menos serviço. Ele mentiu. Na verdade, tinha saído correndo do pasto sem motivo aparente. Só quis voltar. Vou tomar um banho. Depois a gente janta, né? Claro! Dona Neuza fez escondidinho de carne seca. Seu preferido, ela disse. Ela tinha perguntado qual era seu prato preferido. Ana nunca tinha perguntado. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Virgínia desceu para se despedir. Zé Felipe estava na varanda, como sempre, mas dessa vez sem a cerveja amarga de costume. Eles dormiram rapidinho hoje, ela comentou, ajeitando a mochila. Acho que a brincadeira de pique-esconde cansou eles. Virgínia, ele chamou, e ela parou. Obrigado, de verdade. Faz tempo que eu não via meus filhos tão felizes. Ela sorriu, e havia algo diferente naquele sorriso, algo mais suave. Eles são crianças incríveis, Zé Felipe. Só precisavam de um pouco de atenção. E, se me permite dizer, o senhor também está diferente. Diferente como? Mais leve. Ela disse simplesmente. Até amanhã, patrão. Zé Felipe. Ele corrigiu de novo, e dessa vez ela riu baixinho. Até amanhã, Zé Felipe. Ele ficou na varanda vendo ela ir embora, e pela primeira vez em meses, dormiu sem o peso do mundo nas costas. Algo estava mudando. Algo perigoso e assustador. Algo que parecia muito com esperança. E no fundo, bem no fundo, Zé Felipe estava começando a deixar aquilo acontecer. 3 semanas se passaram desde que Virgínia entrou na vida da fazenda. 3 semanas que pareceram curar feridas que Zé Felipe achava impossíveis de sarar. Mas o destino tem um jeito curioso de forçar as pessoas a encararem o que estão sentindo. E naquele sábado, uma tempestade mudaria tudo. O céu amanheceu carregado, com aquelas nuvens pesadas e escuras típicas de temporal goiano. Zé Felipe olhou pela janela e franziu a testa. Tinha gado para recolher, antes que a chuva chegasse com força. Vou sair cedo hoje, avisou a Virgínia durante o café. Preciso trazer o gado do pasto norte antes da tempestade. Quer que eu prepare um almoço reforçado para quando voltar? Ela ofereceu, e ele notou a preocupação genuína na voz dela. Pode ser. Ele sorriu de leve. Mas se a chuva apertar muito, não me espera não, posso demorar. A gente espera. Maria anunciou convicta. Sempre espera o papai, né, Vivi? Virgínia passou a mão no cabelo da menina com carinho. Sempre. Algo naquela palavra fez o coração de Zé Felipe dar um pulo estranho. Ele saiu rápido antes que ela percebesse o jeito bobo que ficou sorrindo. A manhã foi corrida. O gado estava agitado, sentindo a tempestade se aproximar.
Quando Zé Felipe finalmente conseguiu recolher o último lote, os primeiros pingos já começavam a cair, grossos, pesados. "Rápido, patrão!" seu Joaquim gritou. "Essa vai ser forte." Eles não fizeram ideia de quão forte. Em 15 minutos, o céu despencou. A chuva caía como cachoeira. O vento uivava dobrando as árvores. Raios cortavam o céu negro. Zé Felipe conseguiu chegar na sede, encharcado até os ossos, e correu para dentro. "Virgínia! As crianças!" Ele gritou assim que entrou. "Aqui!" ela respondeu da sala. "Tá tudo bem." Maria e Mateus estavam encolhidos no sofá, abraçados a Virgínia. A menina chorava baixinho a cada trovão. O menino tinha o rostinho enfiado no pescoço dela. "Papai!" Maria correu para abraçá-lo sem ligar que ele estava molhado. "Calma, meu amor, papai tá aqui." Ele a pegou no colo e o coração apertou, vendo o medo nos olhos da filha. Ela sempre teve pavor de tempestade. E Ana costumava trancar ela no quarto quando tinha medo, dizendo que precisava criar coragem. "Zé Felipe, vai trocar essa roupa," Virgínia disse firme. "Vai ficar doente assim. Eu cuido deles." "Mas vai," ela repetiu. E havia uma autoridade gentil ali que ele não ousou contrariar. Quando voltou, seco e com roupa limpa, encontrou uma cena que derreteu algo dentro dele. Virgínia tinha montado uma cabaninha com lençóis na sala. Dentro, a luz de lanternas porque a energia tinha caído. As 3 crianças, porque ela tinha incluído até Mateus, faziam festa. Ela contava histórias engraçadas, fazia sombras na parede com as mãos, transformava cada trovão em parte da aventura. Então o gigante bateu o pé no chão. Bum! Ela fazia voz grossa justamente quando um trovão estourava, e as crianças riam em vez de chorar. "Posso entrar na cabana?" Zé Felipe perguntou, abaixando para espiar. "Pai, entra." Mateus puxou sua mão. Ele se espremeu lá dentro, ficando absurdamente próximo de Virgínia, no espaço apertado. Sentiu o perfume suave dela, algo como flores do campo. Seus ombros se tocaram. "Desculpa," ele murmurou. "Tá tudo bem," ela sussurrou de volta. E quando seus olhos se encontraram ali na penumbra da cabana improvisada, com o barulho da chuva lá fora e o riso das crianças entre eles, Zé Felipe sentiu algo que não sentia há anos. Vontade de ficar. Vontade de que aquele momento não acabasse nunca. A tempestade durou horas. Eles almoçaram dentro da cabana, comendo sanduíches que Virgínia preparou e fingindo que eram exploradores perdidos na floresta. Maria esqueceu completamente o medo. Mateus dormiu no colo de Zé Felipe, tranquilo como um anjo. Quando o temporal finalmente passou e o sol começou a espreitar entre as nuvens, as crianças tinham adormecido. Maria deitada nas pernas de Virgínia, Mateus nos braços do pai. "Você é incrível com eles," Zé Felipe disse baixinho para não acordar os pequenos. Transformou o pesadelo deles em brincadeira. "Criança precisa disso," ela respondeu no mesmo tom, ajeitando uma mecha do cabelo de Maria. "Transformar os medos em aventura. A vida já é difícil demais." "Você fala por experiência?" Virgínia ficou quieta por um momento. Quando falou, havia uma vulnerabilidade nova na voz. "Minha mãe criou eu e meus irmãos sozinha. Meu pai foi embora quando eu tinha 7 anos. Eu sei o que é ter medo que as coisas desmoronem. Por isso..." Ela olhou para ele e havia lágrimas contidas ali. "Por isso eu prometo que nunca vou abandonar essas crianças. Enquanto o senhor quiser que eu fique, eu fico. E se eu quiser que você fique para sempre?" As palavras saíram antes que ele pudesse pensar. O silêncio que caiu entre eles foi diferente de todos os outros. Era carregado, pesado, cheio de coisas não ditas. Virgínia começou, mas Maria se mexeu acordando e o momento se quebrou. Mas algo tinha mudado. Zé Felipe viu nos olhos dela. Ela viu nos olhos dele. Não era mais só sobre as crianças. Não era mais só trabalho. Era sobre 2 corações machucados que, sem perceberem, estavam começando a se curar juntos. Depois daquele dia da tempestade, algo invisível, mas poderoso, pairava no ar entre Zé Felipe e Virgínia. Olhares que duravam 1 segundo a mais. Sorrisos que guardavam significados secretos.
palavras que ficavam presas na garganta. Mas o medo de se machucar de novo é um bicho teimoso. E os dois sabiam disso bem demais. As semanas seguintes foram uma dança delicada. Zé Felipe começou a inventar desculpas para voltar para casa mais cedo. Esqueci uns papéis. Preciso checar não sei o quê. Seu Joaquim já revirava os olhos, mas não dizia nada. O patrão estava diferente, mais leve, quase feliz. Virgínia também mudou. Passou a caprichar um pouco mais no cabelo. Nada exagerado, mas aquele rabo de cavalo simples agora tinha umas mechas soltas que emolduravam o rosto. E ela começou a ficar mais tempo depois do expediente, sempre com alguma desculpa boa. As crianças pediram para terminar a história. Deixa eu só acabar de arrumar isso aqui. Dona Neuza observava tudo com um sorriso de quem já tinha visto esse filme antes. Patrão, a Virgínia perguntou qual sua sobremesa preferida. Ela comentou um dia com falsa inocência. E por quê? Zé Felipe tentou soar casual. Sei lá. Curiosidade dela, ora. Falei que era pudim de leite. Falei certo? Falou. Ele respondeu tentando esconder o sorriso bobo que insistia em aparecer. No dia seguinte, tinha pudim de leite na sobremesa. Virgínia nem olhou na cara dele quando serviu, mas as orelhas estavam vermelhas. A tensão deliciosa entre eles crescia a cada dia. Um roçar de mãos acidental ao pegar o mesmo brinquedo do chão. O jeito como ele segurava a porta para ela passar, e ficavam próximos demais por um segundo. A risada dela com alguma piada boba que ele fazia só para ouvir aquele som. Mas nenhum dos dois tinha coragem de dar o primeiro passo. Foi numa sexta-feira, quase 2 meses depois da chegada de Virgínia, que tudo mudou. Maria tinha uma apresentação na escolinha da cidade e Zé Felipe fez questão de ir. Virgínia foi junto, é claro. Afinal, ela era praticamente da família agora. A apresentação foi simples e linda. Maria recitou um poema sobre borboletas e quase esqueceu uma parte. Mas Virgínia fez gestos discretos da plateia e a menina lembrou. Quando terminou, ela procurou os dois com os olhos e acenou, radiante. Ela tá tão feliz, Virgínia sussurrou limpando uma lágrima de emoção. Por causa de você, Zé Felipe respondeu, olhando não para o palco, mas para ela. Você devolveu a alegria dela. Virgínia virou o rosto e seus olhos se encontraram. Ali, no meio daquela escolinha barulhenta cheia de pais e crianças, o mundo sumiu por um instante. Zé Felipe, Ela começou, mas a professora chamou todo mundo para um lanche coletivo e o momento se perdeu de novo. Na volta para a fazenda, as crianças dormiram no banco de trás da caminhonete. O sol estava se pondo, pintando o céu goiano de laranja e rosa. Zé Felipe dirigia devagar, como se não quisesse que aquele dia acabasse. Pode parar ali? Virgínia pediu de repente, apontando para um mirante na beira da estrada. Ele parou sem perguntar por quê. Os dois desceram, conferindo que as crianças continuavam dormindo tranquilas. Caminharam até a beirada do mirante, onde dava para ver a fazenda lá embaixo, banhada pela luz dourada do entardecer. É lindo, ela murmurou. É, ele concordou, mas não estava olhando a paisagem. Virgínia percebeu e corou. Zé Felipe, a gente precisa conversar. O coração dele disparou. Conversar. Aquela palavra nunca era boa. Era? Eu sei que sou só a babá dos seus filhos, ela começou, a voz tremendo um pouco. E sei que você passou por muita coisa, que foi machucado. Mas eu preciso ser honesta porque não consigo mais fingir que... Que o quê? Ele perguntou baixinho, chegando mais perto. Que não sinto nada. Ela desabafou, virando para encará-lo. Havia lágrimas nos olhos dela agora. Eu deveria ser profissional. Deveria só fazer meu trabalho e ir embora no fim do dia. Mas quando eu vou embora, fico contando as horas para voltar. Quando você chega do campo, meu dia fica melhor. Quando você sorri, Ela respirou fundo. Me desculpa. Não devia ter dito nada. Vou procurar outro emprego. Não quero deixar você desconfortável. Ela fez menção de voltar para a caminhonete, mas Zé Felipe segurou o pulso dela, delicadamente, como se ela fosse algo precioso que pudesse quebrar.
Espera, ele pediu. Deixa eu falar também. Virgínia parou, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. Quando a Ana foi embora, Zé Felipe começou, a voz rouca de emoção. Eu jurei que nunca mais ia deixar ninguém entrar. Que ia me fechar, cuidar dos meus filhos e tocar minha fazenda e pronto. Que amor era só ilusão, sabe? Ele deu um sorriso triste. Aí você chegou, com aquele jeito doce, mas forte, com aquele sorriso que ilumina a casa inteira. E você não só conquistou meus filhos, você foi arrancando, tijolo por tijolo, esse muro que eu construí. Zé Felipe, ela sussurrou. Eu tô apavorado, Virgínia, ele confessou. Apavorado de me machucar de novo. De você descobrir que eu não sou tão bom quanto parece. De estragar tudo. Mas eu... Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, com uma delicadeza infinita. Eu não consigo mais fingir que você é só a babá dos meus filhos. Você é muito mais. É o sorriso que eu procuro quando acordo. É a paz que eu sinto quando chego em casa. É você. As lágrimas escorriam livres agora no rosto de Virgínia. Então a gente tá sentindo a mesma coisa? Ela perguntou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Acho que sim, ele respondeu, encostando a testa na dela. Acho que a gente tá caindo de amores um pelo outro, e nenhum dos dois teve coragem de admitir até agora. E agora? O que a gente faz? Zé Felipe sorriu. Aquele sorriso verdadeiro que ela tanto amava. A gente deixa acontecer, devagar, do nosso jeito. Mas a gente deixa. E ali, no mirante, com o sol se pondo sobre a fazenda e as crianças dormindo tranquilas na caminhonete, Zé Felipe beijou Virgínia pela primeira vez. Foi um beijo suave, quase tímido, mas carregado de promessas e recomeços. Quando se separaram, os dois estavam sorrindo como adolescentes. Vamos para casa? Ele perguntou, entrelaçando os dedos nos dela. Vamos para casa, ela repetiu. E dessa vez, quando disse casa, não era só o lugar. Era eles. Era família. Era lar. Era finalmente o começo de algo verdadeiro. Depois daquela confissão no mirante, Zé Felipe e Virgínia entraram numa nova fase. Não era mais a babá e o patrão. Eram duas pessoas se permitindo amar de novo, devagar, com cuidado, mas com uma intensidade que assustava e acalentava ao mesmo tempo. Mas toda história de amor precisa enfrentar seus fantasmas, e o passado estava prestes a bater na porta. Os 3 meses seguintes foram os mais felizes que aquela fazenda tinha visto em anos. Zé Felipe e Virgínia assumiram o relacionamento, primeiro entre eles, depois para Dona Neuza e seu Joaquim, que fingiram surpresa, mas não enganaram ninguém. As crianças, com aquela intuição pura que só os pequenos têm, simplesmente aceitaram como se sempre soubessem que seria assim. Vivi vai ser nossa mãe agora? Maria perguntou uma noite com aquela franqueza desconcertante de criança. Zé Felipe e Virgínia trocaram olhares. Ela se ajoelhou na altura da menina. Maria, eu nunca vou tentar ser sua mãe. Você já tem uma mãe, Virgínia disse com delicadeza. Mas eu posso ser alguém que te ama muito, muito mesmo. Pode ser assim? Maria pensou por um segundo e assentiu satisfeita. Pode. Eu te amo também, Vivi. Mateus, que ouvia tudo abraçado ao caminhãozinho, simplesmente disse: Eu também amo Vivi. Foi Virgínia quem chorou dessa vez. A vida na fazenda ganhou nova cor. Jantares viraram momentos especiais, com todos à mesa contando sobre o dia. Finais de semana eram preenchidos com passeios simples mas memoráveis, pescar no açude, fazer piquenique debaixo da mangueira, soltar pipa no campo. Zé Felipe redescobrira o gosto de viver. Virgínia florescia naquele amor que era tão diferente de tudo que já conhecera. Numa noite de lua cheia, depois de colocar as crianças para dormir, os dois ficaram na varanda. Zé Felipe abraçou Virgínia por trás e ficaram ali só curtindo o silêncio cheio de paz. Você me salvou, sabia? Ele sussurrou no ouvido dela. A gente se salvou. Ela corrigiu, entrelaçando os dedos nos dele. Eu também estava perdida, Zé Felipe. Voltei para a cidade sem rumo, sem saber o que fazer da vida.
Aí encontrei você. Encontrei as crianças. Encontrei um lar. Casa com a gente, ele pediu de repente. Virgínia virou para encará-lo, os olhos arregalados. O quê? Casa comigo, ele repetiu, segurando as mãos dela. Eu sei que é rápido. Eu sei que a gente devia esperar mais. Mas eu também sei que você é a pessoa certa. Sempre foi. Desde o primeiro dia que você chegou aqui e conquistou meus filhos com aquele jeito seu. Desde que você me ensinou a sorrir de novo. Desde que você transformou essa casa num lar de verdade. Zé Felipe... Lágrimas corriam pelo rosto dela. Eu não tenho anel. Não preparei nada fancy. É só um fazendeiro apaixonado pedindo para a mulher da vida dele ficar para sempre. Ele sorriu aquele sorriso que ela amava. Mas eu prometo te amar todo dia. Prometo construir uma vida boa pra gente. Prometo que você nunca mais vai se sentir perdida, porque eu vou tá sempre aqui, ao seu lado. Sim, ela respondeu sem nem pensar. Sim, sim, 1000 vezes sim. Ele a ergueu do chão, girando, e os dois riram como crianças. Quando o beijo veio, foi cheio de promessas e futuros. Mas o universo, às vezes, gosta de testar a solidez das coisas boas. 2 semanas depois, numa tarde comum, uma BMW prata subiu a estrada da fazenda. Zé Felipe estava no campo. Virgínia brincava com as crianças no quintal. Quando o carro parou e a mulher saiu, o mundo pareceu congelar. Ana. Ela estava diferente. Mais magra. O cabelo mais curto. Roupas de grife que contrastavam absurdamente com a simplicidade da fazenda. Mas eram os mesmos olhos. Os mesmos que um dia olharam para ele e decidiram que aquilo não era suficiente. Maria, Mateus, ela chamou, a voz trêmula. As crianças pararam de brincar. Maria se escondeu atrás de Virgínia. Mateus simplesmente ficou parado, sem entender. Quem é a senhora? Maria perguntou, e aquilo partiu o coração de Ana visivelmente. Sou sua mãe, meu amor. Virgínia sentiu o estômago revirar. Aquela era Ana, a mulher que abandonou tudo, a mulher que deixou as marcas que ela passou meses ajudando a curar. As crianças não a conhecem mais, Virgínia disse, a voz firme, mas educada, colocando-se protetoramente na frente dos pequenos. E quem é você? Ana perguntou, uma pontinha de veneno na voz. Alguém que ficou, Virgínia respondeu simples, e aquilo disse tudo. Foi quando Zé Felipe chegou, alertado por seu Joaquim. Quando viu Ana ali, seu rosto endureceu de um jeito que Virgínia nunca tinha visto. O que você está fazendo aqui? José, eu errei. Ana começou, lágrimas escorrendo. Eu pensei que queria outra vida, mas eu estava errada. Eu sinto falta das crianças. Sinto falta de você. Eu quero voltar. O silêncio que caiu foi pesado como chumbo. Voltar? Zé Felipe repetiu, incrédulo. Você foi embora, Ana. Deixou um bilhete de 3 linhas e sumiu. Deixou nossos filhos perguntando por você toda a noite. Deixou eu me despedaçar tentando ser pai e mãe ao mesmo tempo. E agora, 6 meses depois, você quer voltar? Eu sei que magoei vocês, eu sei. Mas eu sou a mãe deles, José. Isso não muda. Você é a mãe biológica, Virgínia disse, surpreendendo até a si mesma com a coragem. Mas mãe de verdade é quem fica. Quem limpa lágrima no meio da noite. Quem transforma medo em brincadeira. Quem ama sem condição. Ana olhou para ela com algo entre raiva e admiração. José, por favor, ela apelou. Me dá uma chance. Pela nossa história. Pelas crianças. Zé Felipe olhou para Ana, depois para Virgínia, que segurava Maria e Mateus com uma proteção feroz. Depois para os seus filhos, que não correram para os braços da mãe, mas se agarraram mais forte em Virgínia. E foi ali que ele soube. Ana, você sempre vai ser a mãe das crianças, ele disse, a voz firme, mas não cruel. E quando elas crescerem, se elas quiserem te conhecer melhor, eu não vou impedir. Mas eu não amo mais você. E a gente não é mais uma família. Você escolheu sair. Agora eu escolho ficar. Com a mulher que me ensinou a amar de novo. Com a mulher que meus filhos chamam de Vivi e correm para abraçar todo dia. José. Vai embora, Ana.
E dessa vez, não volte sem avisar. Se quiser ver as crianças algum dia, a gente conversa. Com o advogado do jeito certo. Mas essa casa, essa família, não é mais sua. Ana ficou ali por mais um momento vendo a cena. Zé Felipe ao lado de Virgínia, as crianças seguras entre eles. Uma unidade que ela nunca tinha conseguido construir. Então, derrotada, voltou para o carro e foi embora, deixando apenas poeira na estrada. Quando o carro sumiu, Zé Felipe se ajoelhou e abraçou seus filhos e sua futura esposa. Virgínia chorava, mas era de alívio. Acabou, ele sussurrou. O passado foi embora de vez. 3 meses depois, numa cerimônia simples debaixo da mangueira do quintal, Zé Felipe e Virgínia se casaram. Maria e Mateus foram pajens, usando roupas que eles mesmos escolheram. Dona Neuza fez um banquete que alimentou a fazenda inteira. Seu Joaquim fez um brinde emocionado sobre recomeços. E quando o sol se pôs naquele dia, pintando tudo de dourado, Zé Felipe dançou com sua esposa enquanto os filhos brincavam ao redor e pensou em como a vida é estranha. Como o pior dia pode levar ao melhor momento. Como o fim pode ser o começo. No que você está pensando? Virgínia perguntou, a cabeça no ombro dele. Que eu sou o homem mais sortudo de Goiás. Só de Goiás? Ela provocou sorrindo. Do Brasil, ele corrigiu beijando a testa dela. Do mundo inteiro. E ali, naquela fazenda no interior, 2 pessoas quebradas encontraram a cura uma na outra. 2 crianças encontraram o amor que mereciam. Que uma família, não de sangue, mas de escolha, viveu feliz. Porque nem toda história de amor começa com um encontro mágico. Às vezes, começa com um bilhete de despedida e se transforma num para sempre de verdade. Se você curtiu essa história, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe. Até o próximo vídeo.